Tá certo? Pessoal, chegou a alegria do seu final de tarde. Eu e esses dois meninos aqui. Porque, ó, é o seguinte, de idade, a gente pode ter tudo, idade de gente grande, mas de cabeça, ali, ó, o Paulo Sérgio tem 12, Garrafa tem 14. O Garrafa até mais velho? Eu sou mais velho, me respeita. Quem é velho? Respeita, Bobão. E eu tenho... 7. Vamos que vamos, Brasil Guaranil! Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre o jogão de hoje no Rio de Janeiro, mas eu já quero pegar a opinião de vocês e dos nossos queridos aqui sobre a nossa enquete. Qual vai ser o resultado de Botafogo e Palmeiras? Vai ter palpitômetro, Fini? Ah, o Fini! Vai? Então vai ter palpitômetro. Então é vitória do Botafogo, é empate ou é vitória do Palmeiras? Beleza? Para participar, enquete no site gazetesportiva.com. Eric Castelheiro tá lá, ó, aguardando o seu voto. Então vamos pro nosso palpitômetro? Claro que a gente vai fazer aqui. Jogo de hoje, tem música na caixa, som na caixa para dar o start, mas antes eu quero mostrar quem... Porque ontem o Salazar falou o seguinte, aqui no nosso time sempre alguém acerta o palpite, porque nosso time é fera, viu, gente? Nada contra os colegas das outras emissoras, que são excelentes profissionais, mas a gente aqui, tipo assim, é um dream team, entendeu? É aquele time dos sonhos. Então, eu quero mostrar quem acertou o placar de ontem, quem cravou do jogão do Corinthians. Pode ver, diretor, por favor, é bom ver. Quer ver? Eu vou dizer o que vai ser esse jogo. Esse jogo da Corinthians, 2-1 pro Coringão. 2-1 é praticamente 1-0. Chico Lang mandando mensagem, Deus te ouça. Né? Vamos torcer pro Coringão. É isso aí, entendeu? 2-1 Coringão, cravados, gol logo aos 5 minutos, depois mais um gol e é isso aí, fora o show. Quase sofreu o empate. Ainda bem que não tinha mais uns tempinhos ali. Então vamos fazer o nosso palpitômetro do jogo de hoje no estádio Newton Santos e quem começa é ele, o homem... Eu acho que junto com o Rodrigo França são as duas pessoas que mais viajam no planeta Terra. Pra onde você vai hoje, Paulo Sérgio? Depois fala o seu palpitômetro. Eu vou pra Alemanha. Pra Alemanha, onde tem a Supercopa, né? E vou pela DFL, que é a Bundesliga, né? Então vou pra lá. Vou ter alguns eventos lá pra fazer, depois eu volto. E entregar também o troféu Mesa Redonda. Não conta pra quem, não conta pra quem. Tá bom. Tem troféu Mesa Redonda também na parada, né? Na garrafa. Ô, Paulo. De classe... Que classe você vai viajar? Eu vou de executivo. Ai, que coisa fina, gente. O que você tá fazendo? Vai dar um overbook esse voo. Ele vai lá longe, perto do banheiro, naquela última cadeira perto do Aquela banheiro. porta na mesa. Não vou Aquela mesmo. que não reclina. Não. Vai, palpitômetro. 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. Garrafa. Botafogo 1, Palmeiras 2. 2-1 Palmeiras, então, Garrafa. O famoso 2-1 Palmeiras, só que 1-2. Meu palpite, atenção, palmeirense. É 2-0 Palmeiras! E ela tá cravando, hein, velho? E acabou. E hoje é um trio de ferro aqui nesse programa. Se der 2-0, o Palmeiras já classifica. 2-0, hein? Depois desse confronto contra o Botafogo, o Palmeiras vai encarar o São Paulo pelo Brasileirão e o tricolor mais uma vez terá um desfalque de peso fora das 4 linhas. José Paz conta melhor essa história pra gente. Pode rodar. Se tem uma coisa que o técnico do São Paulo, Luiz Ubeldia, vem recebendo aqui no Brasil, além do carinho da torcida são paulina, essa coisa, sem dúvida alguma, é o cartão de visitas da arbitragem brasileira. Desde que foi anunciado oficialmente como novo treinador do São Paulo em abril desse ano, o argentino já foi advertido 13 vezes com o cartão amarelo e 2 com o vermelho. Os cartões que o Zubeldia recebeu foram justos e não há o que questionar. Mas não pode haver uma sistematização de cartões. Nos últimos 10 jogos em que esteve trabalhando, o Zubeldia recebeu cartões em 9. A exceção foi a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Goiás no Morumbis. Até aqui, o treinador já cumpriu 3 jogos de suspensão. No domingo passado, diante do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, o cartão amarelo recebido pelo Zubeldia gerou revolta entre os são paulinos. Segundo a súmula assinada pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda, a advertência ao treinador aconteceu pelas reclamações do Zubeldia contra as decisões da arbitragem no jogo.
No caso do Zubeldia, óbvio, está chegando no Brasil, tem que entender um pouco a arbitragem brasileira, que é diferente da arbitragem que ele encontrava no Equador, por exemplo. Então, a gente já conversou nesse sentido, né? Que aqui é um pouco diferente, tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Mas hoje ele tomou mais cuidado, né? Quem não tomou cuidado em dar o cartão foi o árbitro. Coincido con lo que declaró, según lo que me transmiten, ya está todo dicho. No quiero hablar más del tema. Além das reclamações, o que tem feito o Zubeldia ser bastante advertido nas partidas é a constante saída dele da área técnica. Observando o jogo e não há nenhuma crítica, o técnico do time adversário passou várias vezes a área e isso é normal. Ele não pode a todo jogo, mesmo quando ele não merece, tomar o cartão. Se o Zubeldia vai mudar ou não esse jeito Zubeldia de ser, só os próximos jogos é que vão mostrar pra gente. Os próximos depois do jogo de domingo agora contra o Palmeiras, porque pra esse domingo o argentino tá suspenso. É isso aí. E aí, o que nos aguarda? Então, assim, ó, eu penso o seguinte, né? Que o Zubeldia tem elogiado o Zubeldia, acho que ele está fazendo um trabalho legal no São Paulo, estou gostando do trabalho dele. Não é fácil, Paulo, o cara vir de um outro país, trabalhar num outro país, pegar um campeonato que ele, por mais que ele possa estudar, mas uma coisa é você estudar, outra coisa é você disputar. O país tem distâncias continentais, né? Ou seja, você vai jogar no calor de Fortaleza, daqui a pouco você está jogando no frio de Caxias, tem essa distância toda, essa logística complicada. E o Zubeldia pegou essa missão, esse campeonato em andamento, e está dando conta do recado. Está fazendo um belo trabalho. Mas ele não sabe ficar dentro da área técnica. Só que no aspecto comportamental, o Abel foi muito criticado, não só por mim, pela imprensa de um modo geral, e não pode ser diferente com o Zubeldia. Sim. Tem que ser o mesmo peso para ele. É verdade. E ele recebe muito bem, e o papel dele é estar à beira do gramado, comandando o grupo. As decisões a serem tomadas durante o jogo são importantes, não são, Paulo? Não. O treinador tem que tomar a decisão. E quando ele tem esse comportamento equivocado que ele não tinha lá no Equador e também na Argentina, de dar placa em publicidade, né? Placa no chutar o VAR, reclamar demais, ele fica de fora e a diretoria de São Paulo tem que cobrar ele sim. Tem que cobrar ele sim. Está errado nesse comportamento. Isso é prejudicial para o São Paulo. Não, e é isso que eu iria perguntar, né? Esses clubes que ele passou, eu não sei, mas o único país que dá essa liberdade para treinadores falarem do jeito que falam, jogadores falarem do jeito que falam, eu acho que é só o Brasil. Eu não conheço um outro país que, do jeito que é tão expressivo, né? Os treinadores falam de um jeito com a arbitragem. Lá que fora é muito não é ruim. assim, Paulo? Não, lá fora não. Inclusive agora na Premier League, o único que pode falar com o árbitro é o capitão. Não pode reclamar? Não pode. Se for outro jogador falar com o árbitro, cartão. E se ele estiver na área técnica e fizer... Não, lá não fazem isso. Não pode. Não fazem isso. Lá não tem. Na Alemanha não tem isso. Mas daí. O Mourinho já deu umas espanadas. Agora é demais o que... Não, mas em comparação ao Brasil, é demais. Entendi. É demais. O exagero... É muito exagerado. A nossa arbitragem é ruim. É ruim, mas você não pode jogar tudo na conta do árbitro. Não pode. Porque se um dia você é prejudicado, no outro você é beneficiado. Então é engraçado, eles às vezes reclamam da nossa arbitragem, até da nossa cultura, o Abel também. Então, assim, eles também são muito esquentadinhos para os padrões europeus, digamos assim. Na Copa do Mundo, o nosso árbitro fez a final. Verdade. Nosso árbitro fez a final na Copa do Mundo. Então, por uns é valorizado, por outros não. Começamos o nosso Giro de Repórteres com o José Paes, que está na Barra Funda. Boa noite, Zé. Tem jogo amanhã e a torcida tricolor quer saber como é que está o time do Zubeldia. Vai daí. Fala, Mi, beijo grande pra você, querida. Abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, o time do São Paulo já está lá no Uruguai pra partida de amanhã, jogo 1 das oitavas de final da Copa Libertadores da América, diante do Nacional lá no Gran Parque Central. Jogo importantíssimo para as pretensões do São Paulo na temporada. O tricolor chegou ontem e já realizou um trabalho hoje no CT, que tem como dono o Luiz Soares, atacante que estava com a gente no ano passado aqui
aqui no Troféu Mesa Redonda, jogou pelo Grêmio, tá lá no Inter Miami dos Estados Unidos. É um ídolo lá no Uruguai, tem um CT e o São Paulo treinou hoje lá nesse CT. Inclusive, o São Paulo está hospedado num hotel que tem como um dos sócios o Lugano. Então tá tudo ali entre os brasileiros uruguaios, vamos dizer assim. Os uruguaios que são muito conhecidos aqui pelo nosso público. O Lugano, campeão do mundo da Libertadores com São Paulo, ídolo demais aqui do Tricolor. Márcio Luiz Gabriel vai mostrar para vocês a porta aqui, ó, do CCT da Barra Funda, número 2724, na Avenida Marquês de São Vicente, Zona Oeste de São Paulo. Quem tá aqui? O Igor Vinícius, que não viajou, né? Ele corria o risco de sofrer algum tipo de lesão, não vem jogando nos últimos jogos do São Paulo. O Galopo, Juliano Galopo, argentino recuperado de um problema no pé, tá treinando aqui, não viajou também. O Juan, que não joga mais pelo São Paulo, já foi negociado com o Southampton lá da Inglaterra. Ele só iria em janeiro do ano que vem, mas o clube inglês vai repassá-lo, vai emprestá-lo para um time lá da Turquia. E aí, esses jogadores não foram viajar e o Eric também não foi viajar, o ponta rápido ali do São Paulo, né? Existia aí um risco de lesão também com ele sentiu um desconforto no último treino aqui no Brasil, passou por exames hoje, nada foi detectado, ele não viajou, tá trabalhando aqui no CCT da Barra Funda em São Paulo. São Paulo vai com força máxima para esse jogo, né? Até porque o Luiz Ubeldia na última partida no Brasileirão contra o Atlético Goianiense, vitória do São Paulo. São Paulo teve um time completamente reserva, já pensando exatamente nesse jogo da Copa Libertadores da América. Então o Lucas Moura, que fez aniversário hoje, será titular nessa partida de amanhã. São Paulo deve ter o Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Luciano, Lucas Ferreirinha e Caleri. Vai com o que tem de melhor, até porque quer voltar com um bom resultado lá do Uruguai, porque o jogo da volta é aqui no Brasil na quinta-feira que vem, também às 19 horas no horário de Brasília, no estádio do Morumbis. Eu devolvo para vocês aí, para vocês dizerem as expectativas dos senhores e da senhora para essa partida do São Paulo. Daqui a pouco eu retorno, viu, minha amiga Michele, para a gente falar de movimentações aí do São Paulo no mercado da bola, aquela coisa toda. E tem um assuntinho aí que tá dando uma polêmica danada junto aos torcedores do São Paulo. Esse é assunto para daqui a pouquinho. Devolvo para você aí, Mi. Valeu, Zé. E que será, hein? Eu gosto de polêmica. Bom, mas daqui a pouquinho só para falar aqui, o pessoal perguntando aqui, no jogo das Olimpíadas, a final masculina, França e Espanha, foi o brasileiro que apitou. Ramon Abate Abel. Ramon, olha, todo mundo tá com ele. O então, Ramon, mas é aquele negócio, né? O pessoal valoriza, a gente não valoriza. Verdade. E aí, o São Paulo contra o Nacional, o que a gente pode esperar? Acho que dá São Paulo, né? É jogo complicado. O Nacional lá em Montevidéu vai tentar de tudo para fazer o resultado. O ponto positivo para esse São Paulo, Paulo, é que o São Paulo vai com força máxima. O Zubeldia conseguiu dosar bem, deixar o time, entre aspas, descansado para esse jogo contra o Nacional. Não preservou todo mundo não, mas ele conseguiu mesclar na Copa do Brasil, no Brasileiro, e conquistou resultados importantes para o São Paulo. Tanto que o São Paulo está empatado em número de pontos com o Palmeiras e só no critério de desempate não entra no G4. Então o São Paulo vai chegar da melhor maneira para esse confronto. De repente, se traz um empate até de lá, lógico, vai lá buscar a vitória, mas traz um empate, decide no Morumbi o São Paulo é muito forte. São Paulo tem boas possibilidades de avançar à próxima fase e não será tarefa das mais fáceis. Eu creio que o São Paulo está focado na competição, né? Uma competição onde o São Paulo sempre foi muito bem. Então eu creio que essa força máxima aí vai fazer com que o São Paulo possa trazer um bom resultado, como você mesmo frisou. Eu creio que o Zubeldia tem um plantel muito importante hoje no seu elenco. Você contar com todos os jogadores, Michele, para uma partida desse tamanho, é fundamental. Porque se você perde, por exemplo, um Lucas, você não tem um Luciano, você não tem um Caleri, então você tem... O Rafinha, né? Você tem o André, o André centroavante, você tem o Caleri, você tem o Lucas, você tem o Luciano, aí o Zubeldia pode, da melhor maneira, dosar o time. Não pode entrar pilhado que nem o treinador tá, isso não pode. É que eu acho que acaba influenciando. Eu acho que se o líder tá pilhado, a equipe pode ficar pilhada óbvio. E descambar. O líder tem que manter... Não é? O líder! O líder tem que manter o eixo. É isso aí. É difícil. Ai, não, quinta série do caramba. Ó, sobe o hino do Corinthians. Chegou a hora de ver como que foi a vitória do Coringão em Ribeirão Preto. Salazar preparou uma reportagem no Capricho com tudo que rolou dentro de campo e também nos arredores do estádio. Vamos assistir. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Sou maloqueiro,
Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, é aquele clima de interiorzão paulista, com direito a pizza de forno a lenha na rua. Essa é a pizza quentinha do vovô, a melhor pizza de Ribeirão e região, hein? Chega! A escolha do local para abrir as oitavas de final da Copa Sul-Americana foi do mandante Red Bull Bragantino, que nessa fase não pode jogar em casa por causa do tamanho do estádio. O que não foi legal foi o valor do ingresso para a torcida do Corinthians. O pessoal está entrando aqui na fila, mas olha só, para os visitantes, o menor ingresso, R$200. Ninguém ficou satisfeito com isso, né? A gente gasta com ingresso, gasta com combustível, estacionamento, chega aqui não tem onde parar, tem que pagar para estacionar também. Uma pouca vergonha para esse ingresso. Olha quanto a galera gastou só para vir assistir o Coringão. Em torno de uns R$300, 320. 280, R$300. R$800. Ingresso aí a R$200, não tá fácil não, né? Acabou de sair a escalação do Corinthians. Corinthians com Igor Coronado no banco e Pedro Raul entre os titulares. Encontrei a galera de Guarulhos aqui que viajou para ver o jogo. Gostou da escalação? Fez um pouco de falta. O Coronado, um meio armador aí para estar botando o time para jogar. Pedro Raul, vai vingar hoje? Espero que sim, espero que sim. Se a gente pode viajar o tanto de quilômetros que a gente viajou aqui, quase 400 quilômetros, para ver o time jogar, por que o time titular não pode jogar a Copa do Brasil, não pode jogar a Sul-Americana, ganhando o que ganha aí? Agora, peraí, atenção nesse palpite. Eu acho que nós vamos ganhar de 2-1 hoje com o gol do Thales e o Pedro Raul. Quase acertou o placar, o gol do Thales, mas errou um. Pedro Raul não marcou, ele deu assistência e quem abriu o placar foi Giovani, um novo homem com Ramon Dias e após a paternidade. Minha filhinha acabou nascendo, acabou me dando mais um up assim na vida, sabe? Comecei a enxergar a vida de uma outra maneira. O segundo gol do Corinthians e de Thales Magno desde a estreia dele também teve assistência de Pedro Raul. 13 minutos e já estava 2-0 para o Timão. É um esquema bom de jogar, que nos dá amplitude, nos dá essa chegada forte no último terço pelos lados. Para o centroavante é bom. Bom mesmo é esse início do Thales Mágico, que nem tá 100%, hein? Precisa adaptar, saber onde são os espaços no Campeonato Brasileiro, onde são os espaços no Sul-Americana, acompanhar os jogos, então eu acho que só falta isso. Tava tudo indo muito bem, mas o Pedro Raul acabou vacilando quando chegou a hora dele mandar a bola para dentro do gol. Foram duas oportunidades claras, ambas desperdiçadas pelo centroavante. E fez falta, viu? No segundo tempo, o Bragantino começou com tudo para cima do Corinthians. E encostou no placar com o Elinho, que já tinha marcado lá em Itaquera no sábado e repetiu a dose ontem. Que el segundo tiempo no jugamos como queríamos nosotros, y como quería el grupo, y quería la gente y el periodismo. Pero en estos tipos de partidos, en el mata-mata, es importante ganar. Não tem como discordar, né? O Corinthians voltou a vencer após 6 partidas. E terça que vem, na Neoquímica Arena, vai poder contar até com um empate para ir às quartas de final da Copa Sul-Americana. Corinthians grande, sempre altaneiro, é do Brasil que o quê? O clube mais brasileiro. Bom, Osmar Garrafa, Paulo Sérgio, análise de vocês sobre o jogo. Bom, é um primeiro tempo que fazia tempo que nós não víamos, né? De um Corinthians importante, chegando junto, a formação de 3 zagueiros com 2 cabeças de área. Ali o Charles, eu não gostei muito do Charles. O Charles é um jogador que chegou com uma volúpia maior do que estava nesse jogo. Aí você tem a liberdade dos 2 laterais, o Matheus Bidu jogou muito bem. Fez uma bela partida. E aí na frente você
Pedro Raul, você tem o Thales, você tem o Giovani, jogadores que chegam na área. E também fazia tempo que nós não víamos isso nessa equipe do Corinthians, com vários jogadores chegando na área. Muitas vezes você cruzava a bola ali, tinha um ou outro jogador dentro da área. Então, hoje facilita nessa formação. E o Pedro Raul foi muito bem. É lógico que perdeu 2 gols na cara, 2 gols importantes, porque se faz aqueles 2 gols, 3-0, termina o primeiro tempo, muito mais tranquilo. Muito melhor. Aí no segundo tempo eu vejo uma falha muito grande por parte dos defensores, ali no setor do Kaká, do Torres, ali, jogadores que não podem cometer certas falhas, até porque são jogadores de... o Torres é jogador de seleção, então tem algumas coisas que esses jogadores aí não podem cometer como cometeram ontem no segundo tempo. Então, é mais ou menos dentro da linha do Paulo, Michele. Foram 2 tempos distintos. O Corinthians começou de uma forma que há muito tempo não começava, fazendo de cara 1 gol, fazendo na sequência 2. Teve possibilidade de um primeiro tempo fazer 3 e fazer 4. Sim. Essa é a grande verdade. Não fez. E isso, claro, com o Bragantino tendo um time superior ao do Corinthians, gerou complicação na segunda etapa. Gerou complicação, o Corinthians correu o risco até de sair de lá com um empate. Seria um resultado desastroso em termos de Copa Sul-Americana pelo primeiro tempo jogado. Gostei, concordo com o Paulo. O Hugo tá devendo demais, o Bidu tem suas limitações? Tem, mas eu prefiro o Bidu. Ainda prefiro o Bidu em relação ao Hugo. Gosto quando o Ramon vem com os 3 zagueiros, dá mais solidez na zaga. É verdade que a zaga comprometeu um pouco no segundo tempo. O Pedro Raul, foi um alento? Foi um alento. Primeiro que ele tentou chutar para o gol, se não aparece o Giovani ali, a bola ia para fora, né? Então, mas foi um alento ele ter pelo menos participado de forma mais ativa. Mas ainda está devendo pelo que custou, pelo investimento que foi feito, está muito abaixo. Gostaria de ver esse ataque do Corinthians com o Thales Magno, com o Yuri Alberto. Quando o Yuri Alberto voltar. Porque o Yuri Alberto, querendo ou não, é o artilheiro do Corinthians com 16 gols. Esse Thales, em 2 jogos, já fez 2 gols. E o que falta para o Corinthians sair lá da zona de rebaixamento? Gol. Alguém para colocar a bola para dentro, porque tem criado algumas oportunidades. Sim. Não, e no jogo de ontem só o Pedro Raul 3. Então, talvez com o Yuri Alberto e o Thales, porque aí a bola começa a chegar lá na frente, a coisa possa funcionar. A classificação está decidida? Não está decidida. Não está. O Corinthians tem uma boa vantagem para jogar em casa, com a sua torcida. Pode empatar, né? Pode empatar. Perder até por um gol de diferença, decisão nos pênaltis. Só uma pergunta não foi respondida daquilo que eu acompanhei ontem do jogo. O quê? O Ramon, inteligentemente, ele segurou o garro. E alguns jogadores priorizando o jogo pesado que ele vai ter com o Fluminense no final de semana. Até tirou o Ranieri no intervalo, né, para poupá-lo para o próximo jogo. Mas se você não tem o Garro, quem é o substituto imediato do Garro? É o Coronado. Se imagina que tem que ser o Coronado. Se o Coronado não joga junto com o Garro e o Coronado não joga quando também não joga o Garro, quando joga o Coronado? O que está acontecendo com esse Coronado? Qual é o problema? Falta uma pergunta dessa para o Ramon Dias. Mas você sabe, Rafa, que na realidade o Thales Magno é um jogador que se movimenta bastante. Então essa função que o Coronado estava fazendo, o Magno começou a fazer, e fazendo com mais velocidade. Mas o Coronado, Paulo, o Coronado é o cara que vai pensar o jogo para que essa bola chegue no Thales. É um jogador só de meio campo, mas então, de meio tempo, né? Mas mas você tem que falar, porque se ele não joga junto com o Garro e não joga quando não tá o Garro, precisa repensar. O que esse cara tá fazendo aí, pô? É verdade. Não foi ele que veio com um monte de mala? É esse aí. Futebol deve estar lá na mala. Bom, claro que o mestre Alberto Helena Júnior acompanhou atentamente a vitória do Timão. O quadro Olhar de Mestre está chegando na sua telinha. Oi, belezura. Pois é, o Corinthians está lá no fundo do poço do Brasileirão. Mas na Sul-Americana está quebrando um galho, é sempre uma alternativa. Ontem, por exemplo, venceu bem. O primeiro tempo jogou muito bem. Meteu 2-0 logo aos 15 minutos de partida. Mas no segundo tempo, como acontece com o futebol brasileiro todo, foi lá para trás e tal, e ficou segurando o resultado, tomou um golzinho, mas deu para garantir a vitória. É a compensação, né? Ou, pelo menos na Sul-Americana há uma chance do Corinthians seguir em frente. E dá esperança de que no Brasileirão saia fora da fase decisiva para a segundona. Beijos, amor.
Mestre, tô com saudade, adorei conversar com você essa semana. Olha, a vitória do Corinthians na Sul-Americana não apagou as necessidades de reforços. Marina Buffon, entra na nossa conversa, Má, para trazer as declarações do técnico Ramon Dias. Boa noite, minha querida. O treinador argentino cobrou mais contratações, é isso? Cobrou mais contratações sim, viu, Mi? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Mas antes de falar isso, uma respostinha aqui para o Osmar Garrafa, que está aí na bancada. Ontem o Ramon Dias foi questionado, inclusive pelo próprio Thiago Salazar, que estava lá ontem, sobre o Igor Coronado. O Wesley também deu a entender que o Coronado ainda não está 100% fisicamente. Como tem mais competições, prefere esperar aí para conseguir utilizar o Coronado quando ele tiver 100%. Só para falar rapidinho aqui, ele falou, temos 3 torneios e tem que estar bem para quando estiver 100%, para que responda não a mim, mas à torcida e ao clube. Então, só te dando essa resposta aí, tá, Garrafa? Porque ele falou, assim, brevemente sobre a questão física do Coronado. Aí fica o questionamento, né? Como é que tá essa questão física dele? Mas falando sobre as contratações, Ramon Dias foi questionado e, apesar de brincar um pouquinho ali com essa necessidade, falou que deseja, sim, mais jogadores para o timão. Vamos ouvi-lo. Con respecto a las contrataciones, estamos hablando con el manager, con el presidente, con el club. Me mira medio como diciendo qué va a decir. Pero es la necesidad que tiene el equipo. Las necesidades que tenemos porque hay muchas competencias. Y las lesiones son muy propicias a que ocurran en una seguidilla de partidos. Entonces necesitamos tener un papel, ojalá que podamos reforzar ahí en la mitad. Para mí creo que principalmente falta ahí en la mitad y esperemos que se puedan hacer. Aí, então, as palavras do Ramon Dias em relação ao que ele espera dos reforços. E as informações que eu vou trazer agora para vocês foram apuradas pelo Salazar aí durante essa cobertura de ontem, nos últimos dias também. O Corinthians está muito próximo, na verdade, segundo ele já fechou com o queridíssimo aqui José Martínez, um volante venezuelano de 30 anos que atua pelo Philadelphia Union da MLS dos Estados Unidos. Ele está já praticamente fechado com o Corinthians, que vai desembolsar uma quantia de 1,8 milhão de dólares, cerca de 10 milhões de reais, para trazê-lo para cá. Já está com passagem comprada, viagem já marcada aqui para o Brasil, deve chegar, fazer os exames médicos e assinar com o Corinthians. Essa, então, falando sobre volância, né, que é um dos jogadores, uma das posições que o Ramon Dias cobrou ontem. Por outro lado, 2 atacantes ficaram já de fora aí das negociações do Corinthians. São eles o Gonzalo Plata, lá do Al Sadd, e também o Alex Arce, atacante da LDU, por conta de grana, gente. O Corinthians acabou avaliando que as pedidas por esses jogadores foram muito acima aí do que poderia pagar, então acabaram fechando as negociações por eles. Mesma coisa do Michael e também do Carlos Vinícius. Mas o nome da vez, segundo apurado pelo Thiago Salazar, é o Guido Carídio, atacante de 33 anos, lá do Estudiantes de La Plata. Ele que está no final de contrato com o seu clube. O Corinthians pode se beneficiar aí desse momento do jogador, que pode optar por uma renovação com o Estudiantes ou então vir para o Corinthians, que está precisando de um atacante, né, gente? A gente sabe aí muito bem disso. Só lembrando, nesse mercado da bola, nessa janela de transferências, o Corinthians já contratou 5 jogadores. O Hugo, também o André Ramalho, volantes Alex Santana, que acabou se machucando, e o Charles, o atacante Thales Magno, que já fez 2 gols aí, ou seja, todos eles chegaram, jogaram. Quero saber de vocês a opinião sobre esse mercado aí do Corinthians. Osmar Garrafa, bom, aí tem muita coisa para a gente comentar. Eu queria que vocês falassem sobre essa declaração que o Ramon deu sobre o Coronado e também falassem sobre esse Guido e tudo mais do Estudiantes e tudo mais. E uma coisa está conectada à outra, né? Que bom que foi levantado esse tema do Coronado. O Ramon, obviamente, ele não tem fugido às perguntas que lhe são feitas e ele fala, fica claro e evidente que o jogador ainda não está 100%. Por quê? Porque foi uma contratação equivocada. Foi uma contratação equivocada. O Augusto Melo, quando veio aqui, falou que o Corinthians jamais iria contratar jogadores acima dos 30 anos. Trouxe o Coronado, que veio do futebol do Oriente, não é um futebol competitivo, e ele não tem condição de dar aquilo que o Corinthians precisa. Tem técnica, mas não tem competitividade. Agora o Corinthians vai buscar, porque está necessitado
de jogadores como vem esse volante com 30 anos, como disse a Marina. Do Estudiantes. Não é 33, é 30? O atacante tem 33, o Guido, né? O Guido, mas eu acho que é muita idade, gente. 33 anos. É um jogador que está em final de carreira. Ele chega em que condição? Ele vem com a experiência? Vem com a experiência. Passou pelo futebol asiático, Estudiantes, jogou na Europa, vem com a experiência. Mas ele tem a intensidade, por exemplo, que a contratação acertada foi a do Tales. O Tales, você vê que ele chegou, pegou e está desempenhando. Você traz um jogador de 33 anos para tentar... É um jogador que você até pode depois vender, negociar e tudo mais. Agora, um de 33 risco, né? É um risco de quem contratou errado. O Corinthians contratou errado e agora está tentando apagar um incêndio. Na realidade, você jogar no Corinthians é muito difícil. Né? O jogador que chega para jogar no Corinthians tem que ter uma personalidade muito grande. Hugo tem. Né? Você vê Hugo é um exemplo, o Alex Santana chegou, pegada no meio campo. Isso. Ranieri chegou, pegada no meio campo. Hugo chamou a responsabilidade do goleiro. Chamou a responsabilidade. Então, são jogadores que jogaram em time grandes também. É isso. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o Ramon tá fazendo uma peneira ali, viu? Ele tá entendendo com quem tá trabalhando, porque tem o mercado alguns tá jogadores... fechando, você tá tendo que fazer a feira, o cara já tá, sabe quando tá baixando a porta do mercado? Você fala, só falta pegar um negocinho, você passa por baixo. Alguns jogadores que nós achávamos que era titular, com ele já não tá sendo mais. Já não está sendo mais. Então tá certinho, ele tá num ritmo legal aí, colocando em ordem a casa. O telespectador mandou assim: invasão de venezuelanos, paraguaios e argentinos. Pobre futebol brasileiro. Os nossos atletas estão perdendo espaço. Mas os nossos estão indo embora de forma precoce. É verdade. Você vê o Estevão tá saindo. O Hendrick já foi. O Hendrick já foi. A gente não consegue segurar. É a lei de mercado. Mas vai ter que buscar. Né? O próprio Corinthians. E na América do Sul, nosso dinheiro vale mais do que, por exemplo, a grana dos argentinos. Eles estão vindo para cá, venezuelanos e tal. Vamos voltar a falar do duelo entre Botafogo e Palmeiras? Olho na reportagem do Alexandre Silvestre que ele fez sobre o confronto. Olha que legal. O líder Botafogo vem de derrota no Brasileirão, 3-2 para o Juventude, em Caxias do Sul. Cometemos muitos erros defensivamente, fomos particularmente na primeira parte, muito ineficazes nesse momento. Se cometer essas falhas defensivas contra o Palmeiras, pode ser fatal no mata-mata de oitavas da Libertadores. Só que do outro lado, o Verdão, apesar do empate de domingo com o Flamengo no Maracanã por 1-1, vem sofrendo com ineficácia na parte ofensiva, de um modo geral. Flaco Lopes, artilheiro do Porco na temporada, até que andou fazendo gols importantes, que não valeram, foram anulados pelo VAR, diante do Mengo, na Copa do Brasil e no Nacional. Estevão se machucou há semanas e tem feito muita falta. Será que volta? Dudu ainda precisa recuperar a força e o ritmo. Está fora de combate, reforçando a musculatura. Abel administra uma certa crise técnica e procura uma nova formação. Arthur Jorge terá provavelmente força máxima na quarta-feira. O 12º jogador está escalado para o duelo no Newton Santos. Os ingressos da torcida do Fogão foram esgotados, mais de 30 mil vendidos, Engenhão lotado. A rivalidade está bem acirrada dentro e fora de campo, já que ambos no comando dos times, dois portugueses, um querendo um lugarzinho ao sol, procurando reconduzir o Botafogo às grandes conquistas. Já o outro, um super campeão, idolatrado no Palestra, tentando levar o Palmeiras ao 4º título de Libertadores para se consagrar de vez. Jogar com coragem, jogar com caráter e procurar ser, acima de tudo, mais efetivos. 15º gol anulado este ano. Como te disse, há muitas coisas que temos que continuar a melhorar e os desafios estão aí, nós vamos encará-los como sempre fazemos. Bom, então a gente segue agora com o Palmeiras, conferindo a provável escalação do Verdão para encarar o Botafogo hoje. Olha só, o Everton no gol, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Murilo ali no trio de zaga. Giai, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Caio Paulista. Rony e Flaco Lopes. O que vocês acham dessa escalação? Tem que jogar o Giai? Tem que jogar o Rony?
Tem que jogar o Caio Paulista? Eu tenho minhas dúvidas sobre o Giai. O Giai foi... Eu não colocaria o Giai. No primeiro jogo contra o Flamengo, ele foi muito mal. Muito mal. Nesse último jogo, eu concordo que ele já teve uma atuação melhor, mas a gente não vê treinamento, né? É um jogo muito importante. Acho que se o Estevão tiver condições, tem que jogar o Estevão. Eu iria de Marcos Rocha, apesar do Marcos Rocha não estar naquele grande momento. Mas se você tem uma linha, você joga com 3 garrafas, a intenção do Abel é avançar os laterais. Fazer dos laterais a ala. Sim. Até porque ali na frente você vai ter o Rony e o Flaco Lopes. Você precisa chegar na linha de fundo, você precisa fazer as jogadas de beirada, até porque nessa formação com o Caio Paulista é mais forçando isso também. Sim. Você iria de Giai, eu iria de Marcos Rocha e você? Eu iria com o Marcos Rocha. Ele não tem o Mike, né? Esse é um problema que ele poderia ser o Mike. Eu iria de Mike. É um jogador que chega mais na linha de fundo. Ele tá fazendo uma aposta e é ele que tá treinando o time. Você tem que respeitar a decisão dele. Mas assim, o Giai ainda, eu só vi 2 partidas do Giai e não vejo treinamento. Eu acho que estreou muito rápido. As 2 partidas, pra mim, para um jogo desse tamanho, eu seria um pouco mais conservador, até porque ainda tem o jogo da volta. Mas aí é o Abel que escala, ele recebe e muito bem para montar o time. No meio-campo, Veiga, Aníbal, sensacional. Aníbal não tem discussão. O Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. Eu não sei, gente, pela imagem que a gente viu ontem, foram fotos, né? Eu fico com o que disse o Paulo, com o que ele disse... treinou, o Estevão, O Estevão, com o que disse o Miller e tal. Se o Estevão tem a mínima condição para um jogo desse tamanho, desse peso... Eu colocaria também. Né? Só se ele não tiver conta, mas se tem na mínima condição, faz a tal da botinha com esparadrapo e põe o cara para jogar. Eu ponho para jogar, menino de 18 anos, velho. Tá vendido pro Chelsea. Ele viajou, viu? Entendeu? Então ele viajou, ele viajou... Eu acho que se eu não... Para ficar no banco, tem que pôr para jogar. Mas é aquele negócio. Tava até no Mesa Redonda mencionando sobre isso. Uma pancada no tornozelo e o jogador então não viaja. Mas o jogador adversário, ele já fala, pô, esse menino tá com o tornozelo, já dá uma chegada nele, ele já tira. Esse jogador, pra mim, o Estevão, no jogo de volta, é mais importante do que agora. Mas e se ele tomar uma cacetada hoje? Aí não tem. Como é que foi o jogo da ida contra o Flamengo? Mas tudo bem, como é que foi a ida com o Flamengo? 2-0, a coisa fica muito complicada. Não queira trazer o jogo. Eu entendo esse jogo muito, muito importante. O Abel sabe disso, o palmeirense sabe disso. Eu coloco o que tem de melhor. Né? Bom, José Paes, chega mais. Que você falou que tinha uma coisa polêmica para falar também aqui hoje. O que é, José Paes? Carinha dele. É uma coisa, Michele, que está causando polêmica nas redes sociais junto aos torcedores do São Paulo, que é a terceira camisa do São Paulo Futebol Clube. O design ali da terceira camisa. Temos fotos para mostrar para vocês, porque ontem o São Paulo lançou de maneira oficial a sua terceira camisa para esta temporada de 2024. E essa terceira camisa, ela homenageia a torcida do São Paulo, a torcida que conduz. Inclusive esse lema está estampado ali numa parte da camisa. E o que é essa camisa? Você vê aí, ela é meio manchada de vermelho, de preto, para homenagear justamente aquele corredor com fumaça que a torcida faz em jogos à noite lá no Morumbi, aquele corredor com fumaça vermelha, fumaça preta, o busão passa no meio, chega ali até o estádio, enfim. Isso aí foi homenageado nessa terceira camisa do São Paulo. Só que muita gente tá dizendo lá nas redes sociais que a camisa não tá legal, parece que tá manchada, que manchou na máquina de lavar. Aí tem gente que defende o São Paulo. Eu vou querer saber a opinião de vocês daqui a pouquinho, mas eu trago a informação aqui para você, torcedor, que quiser comprar essa camisa aí, terceira do São Paulo. Tá custando a versão jogador lá que os caras usam em partidas oficiais, tá custando R$430. Ó, o Márcio Luiz Gabriel até abre o zóio aqui, o nosso cinegrafista. Pois é, tá salgado o negócio, né, Michele? Tá salgado, R$430. O torcedor que quiser investir aí para adquirir essa nova peça do São Paulo Futebol Clube. E aí eu já vou devolver para vocês dizendo que o São Paulo está no mercado atrás de um lateral esquerdo. Está atrás porque o Wellington vai sair, vai lá para a Inglaterra, o Patrick é um menino, perdeu o Caio Paulista, o Alexandro muito dificilmente será jogador do São Paulo, a questão financeira ali emperrando essa negociação, então São Paulo está no mercado atrás de um lateral esquerdo. Mas a polêmica é a camisa, Michele. O que você achou da camisa, hein, Michele? Devolvo para você aí, beijo grande para todo mundo. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa opinião, viu, José Paes, quando vai falar. Põe essa camisa na tela aí, gente. A camisa na tela. Cadê a camisa?
do São Paulo, camisa terceira. Puseram na máquina com Cândida, manchou tudo. Ô, camisa feia! Foi a camisa mais feia que eu já vi, gente. Desculpa, o São Paulo Futebol Clube não merece, na minha opinião, uma camisa dessa. É essa que custa R$400? É essa? Nós não vamos dar de presente no Mesa Redonda, porque eu me recuso a gente pegar a nossa verba para comprar essa camisa aí. Eu achei muito feio, minha opinião. Se o São Paulino gostou, tudo bem, mas eu acho que isso aí nem representa o São Paulo. Tem que fazer uma enquete. É assim. Valoriza o branco, o preto, o vermelho, isso aí tá tudo manchado. Eu acho que é válido e é uma preocupação de você ter uma terceira camisa, você fazer uma arrecadação extra. Eu gosto também. Eu acho que faz parte. Eu sou extremamente conservador quando o assunto é camisa, porque ali está a história do clube. Então, antes até de falar do São Paulo, vamos pegar o exemplo da camisa do Corinthians. A camisa preta do Corinthians, o Corinthians já teve uma camisa preta quando foi campeão da Libertadores, que enfrentou o Santos, de preto. Camisa muito bonita. Mas essa camisa do Corinthians, por exemplo, preta, não mostra nem o escudo do clube. Não dá pra ver. Há um exagero na tentativa de se criar uma camisa. Você tira até o escudo do time. Desculpa, que representa a essência. Essa camisa do São Paulo, pro meu gosto, ela não tem nada, absolutamente nada a ver com o São Paulo. Ela remete muito mais a um Flamengo, um preto e vermelho. Cadê o branco do São Paulo aí? É preto, é uma camisa rubro-negra com distintivo do São Paulo. Então, tem na gola ali o branquinho, sabe? Os designers aí estão brincando, não por culpa deles, mas por culpa que os clubes permitem, brincando com algo muito sério. Eu não gosto, mas tem quem gosta. Mas não passa por uma votação interna? Paulo, bota no telão rapidinho, diretor, eu vou dar aqui a minha opinião, aonde que eu acho que desandou a camisa. Põe aqui no telão que eu vou mostrar, quer ver? Aquela primeira imagem da camisa do São Paulo. Parece a camisa do Atlético Goianiense. O São Paulo tem uma das camisas que eu acho mais bonitas do mundo. Aqui eu acho que deu o problema, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Essa parte, esse vermelho? Parece que tá manchada mesmo, Michele. Parece que tá manchada. Então, parece que tá manchada aqui. Parece que colocou na máquina e saiu lá, borrou. E outra, esse patrocínio Não, e você vê que o patrocinador ficou meio que... Eu acho que... ondulado ali. Parece que manchou aqui. Essa questão de Fala você, Paulo. Essa questão de inventar, de trazer uma moda nova, são gostos e gostos, né? A gente sabe muito bem, o Corinthians trouxe aquela toda japonesa lá também, né? Então tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu, particularmente, dessa camisa do São Paulo, não gostei. É a história do Saci. O diabo, de tanto enfeitar o Saci, arrancou a perna. Essa não é... O São Paulo tem uma das camisas mais bonitas, com cores muito bonitas e vibrantes. Eu acho que desfavoreceu. E outra, é cara. É muito cara. Entendeu? Muito cara. Daqui a pouco pode ficar baratinho, uma terceira camisa... Traz uma cor diferente. Eu comprei uma camisa do Top Gun. Por ser uma terceira camisa que você não vai usar muitos jogos, traz uma cor diferente. Qualquer coisa que você pegue a camisa número 1 do São Paulo e você faça alguma coisa diferente ali, mas mantendo a tradição daquela camisa, ela já é uma camisa diferente. Sei lá, põe as listras assim, entendeu? Uma preta e branca, tal, tricolor, acabou, gente. Os caras querem inventar demais, aí... Não sei. Mas enfim... Não gostei. Tem gosto pra tudo, A preta do Corinthians, que você falou que não aparece sem o escudo. É melhor do que essa, porque pelo menos é toda preta, você não enxerga nada. Você não enxerga nem o patrocinador. Não enxerga nada. Nunca vi isso. Não apareceu o escudo. A do Corinthians até a preta eu relevo, mas a branca... Eu acho que causa um pouco de conflito na hora de você jogar. A branca não é branca. É isso aí. A branca não é branca. Quando você vai jogar contra um outro clube, né? Marina, você gostou da camisa do... Primeiro que eu saber se a Marina gostou da camisa do São Paulo. Essa é a opinião. E o Hugo Souza brilhou ontem de novo pelo Timão e se pronunciou sobre essa grande fase que ele está vivendo, né, Má? Então conta pra gente. É isso, Mi. A gente estava comentando aqui na redação sobre a camisa do São Paulo, aí a Letícia Contier falou pra gente, né, que é a ver com a questão dos sinalizadores, da torcida. Na teoria muito bonito, mas na prática ficou um pouco estranho mesmo. Que pena, também acho a camisa do São Paulo uma das mais bonitas aí. Mas falando então do Hugo Souza, a gente acabou a outra entrada falando dele, começando agora falando dele também, chegou, assinou contrato, já entrou jogando, são 9 jogos já com a camisa do time, ontem foi capitão, e aí ele falou então, como você disse, sobre esse momento dele no Corinthians e se ele quer ou não permanecer no time, olha só. Quando eu vim para o Corinthians, eu vim com um pensamento muito grande, porque quando a gente se fala do Corinthians não tem como você recusar, e o Corinthians me deu a oportunidade de voltar a sonhar, né? É disso que eu falo. Saí do Flamengo, fui para um contexto menor. Graças a Deus consegui desempenhar um bom trabalho.
e não é à toa que eu estou aqui. E cheguei no Corinthians com um pensamento muito grande. Eu sou grato ao clube porque eu falo isso para minha família, para meus amigos. O Corinthians me deu a oportunidade de voltar a sonhar. Hoje eu volto a sonhar com a seleção brasileira, hoje eu volto a sonhar com títulos. E eu acho que é isso que alimenta uma carreira. Deixo isso aí para ele, meus empresários. A minha parte é fazer dentro de campo, continuar ajudando o Corinthians dessa forma. E é isso que eu vou fazer. E minha vontade é estar aqui, minha vontade é permanecer. Eu acho que deixei isso bem claro, tenho deixado isso claro. E fico feliz, porque se for isso que for acontecer, fico feliz pela valorização, porque esse é o trabalho. Ele quer ficar e o Corinthians está se movimentando para conseguir pagar, então, 50% dos direitos econômicos do Hugo Souza, que é do Flamengo, foi contratado por empréstimo com essa opção de compra. O Corinthians está tentando antecipar isso. Por quê? Porque até dezembro o Corinthians pode exercer esse direito de compra, mas no dia 1º de setembro tem um confronto entre as duas equipes e aí, por questões contratuais, se o Corinthians colocar o Hugo para jogar, vai ter que pagar aquela graninha que a gente sabe, R$500 mil. Então o Corinthians está tentando fazer o quê? Já comprar o jogador para não precisar pagar multa nenhuma e tentar aí, né, economizar com essa questão. O que vocês acham? Ah, não dá para pagar, eu acho, a multa. Você acha que o Hugo tem que jogar? O Donelli é bom. Guarda o dinheiro, não tá rasgando dinheiro. Não, mas na realidade, se você comprar esse jogador antes, você não paga a multa. Mas tem dinheiro para comprar antes? Tá comprando tanta coisa ruim. Mas esse é um acerto. 800 mil euros hoje... 4 milhões e quase 5 milhões de reais. É muito barato. Tem que comprar. No mercado hoje é muito barato para um jogador dele. Pela qualidade do Hugo, pelo que ele está entregando. É isso aí. Gente, por que não compra logo? Tá isso aí. Perder ele isso também? Isso aí. Real Madrid derrotou a Atalanta agora há pouco e levantou o primeiro troféu da temporada europeia. O time de Carlo Ancelotti venceu por 2-0, conquistou a Supercopa da UEFA. Vinícius Júnior deu assistência para o primeiro gol do jogo, anotado pelo uruguaio Valverde. E o Mbappé completou o placar. Foi a estreia do atacante com a camisa merengue em grande estilo, hein? E o atacante brasileiro Endrick foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas. A gente fica na expectativa. O que vocês acham sobre a proposta do Vini? Uma proposta para ele encerrar a carreira. Ficar milionário, mas encerra a carreira. Sim. Porque ele vai deixar de fazer aquilo que ele mais gosta em alta competição. Não pode ser 1 bilhão. É 1 bilhão de euros. 1 bilhão então o cara tá de euros. O cara tá te pagando uma grana gigantesca para encerrar a carreira. Você vai deixar de fazer aquilo que você gosta, disputar em 5 anos. Eu não teria nem dúvida. 6 bilhões de reais seria, gente. Você tem ideia? Todas as gerações que são garantidas. Michele, o Vini Júnior... Você não iria? O Vini Júnior... Não. Ah, vá, Paulo! Eu não iria. Lógico. Eu não iria. O Vini 100 Júnior... milhões de reais por mês você não iria? Não. Mas o Vini Júnior já é milionário, graças ao trabalho dele. Aí. O que falta? É isso aí. O que o dinheiro dele não compra hoje que ele queira? O dinheiro não é tudo, gente. Não é tudo. Ô, gente, mas Até porque se o objetivo dele é fazer uma seleção brasileira, uma seleção brasileira forte, então ele tem que ficar. É isso. Não, gente, isso não é possível na Terra. 1 bilhão de euros. É o dinheiro para você encerrar a carreira. É para ele o dinheiro? Essa parte é só para ele. Mas aí tem que tirar, o que é, diretor, que tem que tirar? Calma. Porque tem que tirar do Real Madrid ele. Tem que pagar a multa para o Real Madrid e pagar Não seria pagar a bilhão multa, ele, menos que a multa. A ideia é eles pagariam menos que a multa. Mas gente, tirar ele para jogar com jogadores de baixa qualidade. Aonde é que ele ia jogar? Em que cafundó que é? Aonde é? Onde é que ele ia? Oriente. Al-Ahly, Arábia Saudita, vai ser feliz vai fazer lá. O que lá? Já é comer feliz, kebab, vai. Quando ele estiver terminando a carreira, ele tem essa possibilidade de ganhar essa grana lá. Não, kebab acho que é na Grécia, não é na Arábia Saudita. Eu não conheço a Arábia Saudita, mas tem que ir. Jornal da Gazeta. Beijo, me liga, tchau. tchau. Mais 3, filho. Ó.